Bem-vindo a todos nesse fórum. Eu sou o Luiz Viveiros e vou falar, o tema de hoje é performance mental, né? O conceito de 2004, né, trazido pela Organização Mundial da Saúde, né, fundamenta o bem-estar e a produtividade das pessoas, né? Isso inclui o emocional, psicológico e social, e pensamentos positivos em relação a si próprio e aos outros. Na produtividade, os indivíduos realizam as suas habilidades próprias do seu trabalho de forma produtífera e frutífera, para contribuir com os resultados da empresa que ele trabalha, né? O outro conceito que eu vou trazer é de 2015. Esse conceito é da psicologia. Ela fala que a saúde mental é um estado dinâmico de equilíbrio do interno dos indivíduos para as habilidades, usar suas habilidades em harmonia, né? E aí eu fiquei pensando nesse conteúdo, né, nesse conceito de 2004 e 2015, porque as pessoas passam diariamente como uma gama de emoções, né? Por exemplo, algumas positivas, outras nem tanto, tristeza, raiva, infelicidade, alegria, e muitas das vezes, né, as pessoas estão vivendo infelizes no trabalho, estão vivendo a pandemia, estão vivendo a guerra, estão vivendo a inflação, estão vendo um monte de coisas ao mesmo tempo, e nesse interim, né, esses conceitos, né, trazidos não dizem isso, né? Então, eu fiquei pensando, né, continuo pensando, refletindo, as habilidades cognitivas, né, têm que ser consideradas, né, como componente de performance mental, e o impacto delas é sentido diariamente, né? Por exemplo, atenção, lembrar de coisas a fazer, organizar as informações, resolver problemas, tomar decisões o dia inteiro, usar o próprio repertório da linguagem, são alguns exemplos de cognição. E aí, né, homem da caverna, né, ele percebeu o ambiente. Se ele não gosta do ambiente que ele está inserido, ele migrava, né? E como é agora o homem atual, o urbano, né? Por onde caminha o homem urbano? Porque os sensores são os mesmos, a visão, a audição, tato, gustação. E aí tem os locais diferentes, isso, né? Os locais são diferentes, por exemplo, a casa, o contexto é diferente da escola, o contexto é diferente do trabalho, o contexto é diferente da academia, o contexto é diferente da universidade, da rua, etc. e tal. Agora, o homem atual, né, o urbano, ele recebe da tecnologia um monte de informações, E a tecnologia, né, absolutamente incontestável nessa mudança, mas
faz ele, o homem, né, faz ele pensar no mundo de uma forma diferente. Por exemplo, né, das duas últimas décadas, né, o americano lançou um artigo que falando o trabalho mudou, o trabalho mudou. Antes era um trabalho braçal, né? Agora é um trabalho mental, cara. Então, esse aumento substancial, né, do trabalho mental faz o homem ter fadiga, não só física, mas a fadiga mental. E esse trabalho dos americanos, né, eles têm demonstrado que a força de trabalho deles era 40% em 2007, 38 a 40% dos trabalhadores se sentiam cansados. Desses 38, 40%, desses 66% era fadiga mental. Então, a fadiga mental, hoje, né, é uma moda gigante, porque todo mundo, eventualmente, se não sentiu, sentirá, né, hoje em dia. Então, por exemplo, a população brasileira, a força de trabalho do Brasil, né, 30% sofre de burnout, né? Uma síndrome chamada burnout, né? É uma síndrome que estafa física e mental. Como que o colaborador, né, vai entregar resultados nessa empresa que ele está sentindo burnout? O burnout demora meses de tratamento. 30%, né, da força do trabalho do Brasil está sofrendo burnout. Então, eu quero justificar com isso, né, um antigo ditado popular, né, a mente saudável com corpo são é uma ditado popular, antigo, agora é um ditado popular ultramoderno, porque a literatura científica, né, evidencia esse conceito, evidencia o papel, né, do exercício físico na saúde mental e vice-versa, na performance mental e vice-versa. E aí, o homem urbano não tem que migrar como o homem da caverna, não tem que abandonar, né? Ele tem que mudar o estilo de vida dele, cara. Então, começa com um simples estresse, né? E passa com um burnout, né? Então, sabe, mudar o estilo de vida mais saudável, que permeia o movimento, que permeia o exercício físico, que permeia a nutrição, e etc, etc. Então, a mente saudável e corpo são, já é investigado na ciência com N autores, há um século atrás, cara. 1915, o Ângelo Moço, né, trouxe isso, lançou um livro, né, que falava de fadiga física e mental, né, no século passado, né. Então, as instruções, o corporativo tem que saber lidar com isso, tem que fazer uma campanha disso, cara. Então, eu vou falar um pouquinho desses artigos, né? Como é que a ciência enxerga
a fadiga mental, né? A fadiga mental é um estado psico biológico causado por períodos prolongados e intensos da atividade cognitiva, cara. E tem implicações na vida diária, no dia a dia, cara. Seja na empresa, seja em casa, seja na academia, seja onde for, né? Então, descobriu-se, né, a fadiga mental traz um risco, né? Porque traz um risco no trabalho. Por exemplo, um trabalho de um neurocirurgião, né? Um trabalho de piloto, um trabalho de, sei lá, um controlador de voo, né? Tem um risco que ele não pode errar, não pode errar. E a fadiga mental predispõe o erro. Então, isso está sendo investigado, tal, e aí agora, nessa pandemia, né, de 2020 a 2022, estão sendo publicados um monte de artigos, evidências científicas, né, porque as equipes médicas, os enfermeiros, eles tiveram fadiga mental, tiveram burnout, tiveram estresse aberto e tiveram que ser conduzidos para uma terapia. Então, eu quero dizer que os estudos avançaram, a gente consegue mensurar, né, a fadiga mental, consegue mensurar a carga cognitiva, consegue mensurar um burnout, mas tem que sair do papel, né? Tem que ser aí no papel. Esses estudos todos, né, eles utilizaram para medir ou mensurar a fadiga mental as escalas subjetivas, porque o indivíduo, né, tem mudança de humor, tem mudança da percepção física dele, etc., né? Então, os testes cognitivos e os aparelhos neurofisiológicos e fisiológicos também entram nessa jornada, né? Então, eu quero dizer, por exemplo, quais questões são importantes, né? Né, o indivíduo chegou mesmo à fadiga mental, né? Muito colaborador, não, estou sentindo dor de cabeça, poxa, não estou dormindo direito. Será que é fadiga mental? Né? Pode ser, não sei. Né? Como mensurar? Né? Outra coisa, ponto número 2, né? Como mensurar? E aplicação e promoção, uma campanha, né? Porque os dados, 30% da força de trabalho brasileira é muita coisa, cara. Então, agora, o viés, né, que qualquer de estudo que pretende estudar fadiga mental, motivação e engajamento da tarefa, porque são tarefas longas, né, e a motivação, não sei se é muito grande ou não é. Então, pode ser mudada a motivação, né? Então, a interpretação dessas medidas subjetivas e o dos testes, né, parece desafiadora para os pesquisadores que não têm a medida neurofisiológica, né? Bom,
A fadiga mental, as dimensões são subjetivas, comportamentais e fisiológicas, né? Então, as medidas subjetivas, o próprio o cérebro do indivíduo alerta, né? Olha, aumento das emoções, sensação de cansaço, é, falta de energia, diminuição da motivação, estado de alerta. Então, isso é inferido pelo próprio indivíduo. O comportamental é externo, né? Olha, o declínio diminuição da desempenho cognitivo, né? Então, as tarefas dele saem com erro, tempo maior de reação, isso é externo, né? Tempo de dificuldade de atenção, foco, memória de trabalho diminuída, etc, etc. A fisiológica, né? As alterações da atividade cerebral, sinápticas dos neurotransmissores, né? Como dopamina, serotonina, endorfina e oxitocina, né? Então, esses hormônios, né? Diariamente eles estão mudando, né? E a atividade cerebral muda com eles, e aí as bandas da corrente elétrica também muda também. Bom, reflexões sobre a fadiga mental, né? Então, as alterações das dimensões subjetivas e comportamentais e fisiológicas andam sozinhas, e basta uma, né, que o indivíduo apresente uma essas dimensões que ele está disponível para fazer uma fadiga mental. Mas o correto, né, medir as três. Bom, o desempenho cognitivo, né, não diminui necessariamente quando o esforço da pessoa mentalmente está cansada. Em vez do esforço, o cérebro faz um esforço compensatório, né, para desenvolver a atividade aumentada da motivação. Então, o cérebro faz esse esforço. Por exemplo, eu lido com atleta toda a minha vida, né? Por exemplo, tem uma meta de alcançar a medalha de ouro. Não importa a fadiga. A meta é motivante à beça. E aí ele passa por cima da fadiga, né? Para buscar a meta deles, a motivação deles. Agora, no dia seguinte, 2 dias depois, na semana seguinte, vão pagar um preço, né? A motivação aumentada, nesse caso, né? No final da tarefa, os pesquisadores descobriram de forma aguda a diminuição do desempenho cognitivo foi revertida apesar da fadiga. Bom, o mecanismo da fadiga, fadiga mental, né? O mecanismo da fadiga tem sido associado a aumento de concentração da adenosina, né, do cérebro, falta de energia. E aumentando a adenosina, aumenta a percepção de esforço a longo prazo nas tarefas motoras e o subsequente nas tarefas cognitivas também, né? A diminuição dos aspectos motivacionais
interagindo com o sistema dopaminérgico, né? Então, é, a dopamina, né, é um hormônio que é, é altamente motivacional, né? Continuando o mecanismo, né, a indicação não é o único neurotransmissor, mas a soma de um conjunto de neurotransmissores vão fazer a fadiga mental. Ok. Bom, faltou uma promoção, né? Então, vamos falar de promoção de performance mental, né? Então, a promoção, né? Eu falei anterior ao slide anterior, mudança do estilo de vida, né? Mudança do estilo de vida para melhor carece de uma auto-percepção do indivíduo e uma comunicação interna com ele mesmo positiva. Muitos são pessimistas, né? Então, o copo vazio ou cheio, né? Então, comunicação interna, né? O trabalho, né, sem distrações, concentração do trabalho. O indivíduo, o sujeito, chega no trabalho, a primeira coisa, né, é pegar no celular. Primeira coisa. Né? Aí responder, ver vídeo e tal. O trabalho sem distrações, com foco, cara, com atenção. Cara. Conexão social. Importantíssimo isso, né? Relacionamentos familiar com amigos, sabe? Acolhimento social. O movimento, né? O exercício físico regular. Sabe, o Brasil tem 80% ainda são sedentários, 20% são ativos. Isso é um absurdo, sabe? Isso é um absurdo, porque 80% da população são sedentários. Então, a performance mental não tolera isso, né? A natureza, né? Poxa, a natureza se dedica algum tempo para a natureza, sabe? Você se dedica à tela todos os dias, é muito, né? 8 horas, 10 horas de tela, cara. Vai passear com um cachorro no bosque, vai passear com um cachorro na rua, vai curtir um pôr-do-sol, sabe? Então, acho que é isso, né? O Ibiona, né? Nossa, tem agora tá na moda o bioma, tem uma porção de artigos falando disso, né? O bioma, mas preste atenção o que você come, sabe? Porque alimentação mais natural, né? Não a alimentação junk food e tal, né? Então, acho que a alimentação é de tudo de bom, cara. E o sono, obviamente, né? O sono profundo, reparador, consistente, né? Faz a recuperação de qualquer coisa, mais a nutrição, né? E a tecnologia dispensa, né? Uma pausa saudável de tela, cara. Sabe, o homem, ok, tecnologia, computador, tablet, celular e tal coisa, mas o homem foi feito, né, visualmente para ver outras coisas, sabe? Então, dá um tempo de tela, né, e o cérebro vai agradecer. Bom, aplicando, né, na rotina matinal, né? Então, eu sigo
um pesquisador, né, de Stanford, ele fala isso, né, ele publica isso e tal coisa, mas ele falou, olha, a dopamina, né, tem que ser restaurada, né? Então, por exemplo, acorde naturalmente, não coloque o despertador, cara. Não verifique o celular ao acordar. Quantos sujeitos, né, ao acordar, verificam o celular? É um vício, sabe? Ele se livra desse vício, né? E aí acorda com a luz natural, vai andar um pouquinho nessa luz natural, jogue um pouquinho de água fria no rosto, né? Otimize o ciclo biológico, sabe? Ao final do banho, tome uma ducha gelada, e aí organize o seu dia, planeje o seu dia. Então, o cérebro agradece, né, a dopamina que ele está recebendo, e aí você começa o dia com o pé direito. A dieta, né, eu falei o bioma e tal, mas aplicando a dieta na restauração da serotonina, né? A serotonina é o neurotransmissor responsável pelo humor e as emoções, e o seu aumento gera a melhoria das emoções, né? Então, 95% da serotonina é criada no seu intestino, 95%. O seu intestino se comunica com o cérebro através do nervo vago, e os alimentos saudáveis permitem que o seu intestino produza a serotonina de forma eficiente e fácil, cara. Então, alguns exemplos, né? Coma frutas e legumes, vegetais, proteínas vegetais, ovos, iogurte, né? Não sou nutricionista, mas a nutrição é muito importante, cara. É muito importante para o seu cérebro. E uma tarefa de casa, né? A tarefa de casa que eu quero passar, né? Eu já estou fechando, eu quero passar uma tarefa de casa. Não ponha um sarrafo muito alto, mas selecione algum item desse slide, né? Do sistema dopaminérgico ou sistema serotonérgico, e vamos trabalhar essa semana com isso, entendeu? Olha, acorde, não ponha despertador, não acorde e verifique o celular, não vai no YouTube, não, sabe? Uma semana você já vai se sentir melhor. Uma semana come o dobro de frutas. Faz uma nutrição mais equilibrada, sabe? Mais verde. Então, é isso que eu tinha para dizer. Obrigado.